E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Biel, possível reforço do Vasco para essa temporada de 2025. Inclusive, existe uma notícia do André Hernandes que o Vasco já fez uma proposta ao Sporting de Portugal pela contratação do Biel. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje quais são as principais características desse jogador, como ele joga, se ele pode realmente acrescentar em algo ao time do Vasco. Então vem agora comigo conhecer Biel. Biel é um jogador brasileiro que foi comprado pelo Sporting de Portugal por 8 milhões de euros. Ele saiu do Bahia. Inclusive foi a maior venda da história do Bahia. Biel tem 24 anos, 1,69 m de altura, cria da base do Fluminense, chuta preferencialmente com a perna direita e tem um valor de mercado em 4,9 milhões de euros. Biel pode jogar tanto na ponta esquerda, quanto também pode jogar na ponta direita, inclusive no Bahia. Algumas vezes já fez a posição mais centralizada ali também. Biel é um jogador que no Sporting de Portugal não conseguiu jogar, a gente pode dizer, né? Chegou na temporada 24-25 e fez pouquíssimos jogos, né? Foram somente 3 jogos do Biel, em média jogando 9 minutos por partidas, então ele acabou não sendo tão aproveitado assim. Inclusive esse é o motivo pelo qual o Sporting planeja negociar o Biel novamente. Biel no Campeonato Brasileiro, aí sim, jogando pelo Bahia na temporada de 2024, teve a nota média de 7,02, 26 jogos, somente 4 como titular. O Biel era um reserva imediato ali do time do Bahia, digamos que era um 12º jogador, entrava praticamente em todos os jogos do Bahia, mas não era um titular. Ele esteve 3 vezes na equipe da semana com 5 gols marcados, 3 grandes chances de gols perdidas e uma conversão de gols em 18%. Esses 5 gols do Biel foram de dentro da área, de 19 tentativas. Ele tentou 9 vezes de fora da área, não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro de 2024, 3 gols com a perna esquerda e 2 gols com a perna direita. Esse aqui é um destaque que eu vou trazer mais pra frente aqui na análise do Biel. Ele é um jogador que consegue finalizar bem com ambas as pernas, 4 assistências e 7 grandes chances de gols criadas, passes certos 9,3 com 80% de acerto, passes certos no terço final 6,4 com 74% de acerto, passes longos certos 0,3 com 56% de acerto e cruzamentos certos 0,2 com 24% de êxito. Dribles bem sucedidos 0,5 com 41% de acerto. Disputas de bolas vencidas 1,7, duelos ganhos pelo chão 1,7, duelos aéreos ganhos praticamente ele não ganha tantos duelos aéreos assim, mas ganha alguns também o Biel, mas não é um ponto forte do jogador que tem 1,69 m de altura. Esses foram os números do Biel no último Campeonato Brasileiro jogando pelo Bahia, que o fizeram ser contratado pelo Sporting de Portugal e ser a maior venda da história do clube baiano. Esse vídeo de melhores momentos do Biel, esse compilado, foi feito pelo Henrique Productions e eu fiz aqui todo o detalhamento tático de como joga o Biel para trazer para vocês, beleza? Então vamos ver como é que joga o Bielzinho aí. Uma das principais características do Biel é que ele é um ponta construtor. Muitas vezes o Biel aparece nessa região mais central e ele tem boa capacidade de passe, ele tem uma boa capacidade de encontrar os seus companheiros bem posicionados, rompendo a última linha do adversário, como foi nesse lance. Outra característica do Biel que eu gosto muito é a capacidade dele de finalizar com a perna esquerda. Apesar de ser destro, o Biel em vários momentos marca gols ou faz finalizações perigosas com a sua perna não dominante, no caso a perna esquerda. Mais uma vez agora vamos ver a característica de construção do Biel, um jogador que aparece nessa região um pouquinho mais central, saindo da ponta e consegue encontrar bons passes que deixam seus companheiros bem colocados para finalizar. Esse passe aqui é uma das grandes características do Biel quando ele está na ponta e tem um companheiro dele infiltrando nessa última linha do adversário. Ele dá esse passe mais de 3 dedos, olha só, no ponto futuro para encontrar o seu companheiro para poder fazer a finalização. Ele faz várias vezes isso. Mais uma vez, buscando esse passe aí na última linha em profundidade. É um jogador que tem boa capacidade de drible, se entende bem para driblar o adversário quando a bola está próxima do corpo. A condução dele sempre é muito próxima. Mais uma vez, aquele passezinho do Biel mais de 3 dedos, rompendo a última linha do adversário nessa região um pouquinho mais para o centro do que no corredor em si. E ele vai conseguir encontrar aqui um bom passe para o Tassiano. Essa é uma das especialidades aí do Biel. No caso ali, o passe foi com a perna não dominante, com a perna esquerda, que ele consegue utilizar muito bem. Capacidade do Biel de passar do seu marcador e aí ele vai buscar a finalização com a perna boa de chapa. O Biel finaliza bem de chapa. Olha só. Essa acelerada que ele vai dar para utilizar o espaço nas costas ali do defensor
e finaliza de chapa atirando do goleiro. Muitas vezes o Biel aparece nessa região central, apesar de ser um ponta esquerda de origem, também joga na ponta direita, o Biel também joga nessa região do meio de campo aqui, ele aparece, se movimenta muito durante as partidas. No Bahia ele tinha essa liberdade, né? Mais uma vez, tá vendo aí o Biel na região central, aparecendo para criar situações de gol. Assistência dele, mesmo de cabeça, mesmo como eu falei, não é um ponto forte do Biel os duelos aéreos, mas também utiliza aí a cabeça em alguns momentos. Mais uma vez passando aí nesse duelo 1 contra 1, que é um dos pontos muito fortes do Biel. Agora ele vai tentar aquele passezinho dele de trivela, não entra, mas ele vai buscar o passe e conseguir encontrar o Tassiano ali para uma finalização um pouquinho mais perigosa. Mais um gol do Biel utilizando a sua perna não dominante, a perna esquerda. Por que eu acho legal o jogador que sabe finalizar com ambas as pernas? Porque ele não precisa, por exemplo, uma situação que a bola caiu na perna esquerda, ajeitar todo o corpo e tentar trazer para a perna boa. Caiu na perna esquerda, ele já perfila rapidamente o corpo e busca a finalização, então ele não perde tempo, como foi o Biel nesse lance, não perdeu tempo, perfilou o corpo rapidamente a perna esquerda e fez a finalização. Além também de você confundir a marcação adversário, o lateral adversário não vai saber como te marcar, se ele te marcar só em uma perna você pode cortar para outra. Mais uma vez, finalização com a perna não dominante do Biel, esse é um diferencial desse jogador, finaliza bem de esquerda para uma boa defesa do Cássio, um bom passe ali meio que de cavadinha, né? Mais uma vez nessa região um pouquinho mais central, o Biel. E agora ele vai utilizar dessa artimanha. Tu vê que ele perfila o corpo como se fosse cortar para dentro e bater de direita, que é a sua perna boa. Mas como ele também sabe utilizar a perna esquerda, ele vai dar esse traço, deixar o marcador no chão e bate com a perna esquerda. Mas essa bola acabou indo para fora. Mas ele tem essa confiança de bater com as duas pernas. E isso dificulta a marcação do adversário em cima dele. Agora vai buscar um passe inteligente por dentro. Mais uma vez, a capacidade do Biel aqui de esconder a intenção dele. Olha só, ele vai esconder a intenção. Ele vai dar a entender que ele vai passar lá atrás, mas ele esconde a verdadeira intenção dele, que é o passe aqui. Jamais no entre linhas, tá vendo? Esconde a intenção e faz o passe. De esquerda, novamente, essa boa utilização dele da perna esquerda faz diferença no jogo do Biel. No caso aí foi contra o Vasco, um gol muito dolorido que a gente levou no finalzinho do jogo. Mas ele utilizando a perna esquerda novamente. Então essa boa capacidade do Biel de relação com a perna não dominante é um diferencial que tem no jogador. Tanto que no último Brasileirão ele fez mais gol com a perna esquerda do que com a perna direita dele, que é a perna realmente boa. Biel também é um jogador que bate bem bolas paradas, faltas próximas à área, cobrança de escanteio. Vira e mexe, ele dá algumas assistências assim. Então é mais um batedor de bolas paradas que ganha o Vasco. Esse gol aí dele foi talvez um dos mais fáceis, né, que teve na carreira, sem goleiro. O goleiro valeu, a bola pegou no zagueiro, sobrou para ele só fazer o gol, né? Só finalizar, só empurrar para dentro das redes essa bola aí. E aí foi com a perna direita, perna boa, né? Batendo escanteio o Biel, como eu falei, tem essa boa batida também de bola parada, não é o exímio batedor de faltas direto pro gol, mas bolas paradas, escanteios, faltas próximas à área, ele se oferece para bater bem na bola também o Biel. Agora, uma das principais características que eu lembro no Biel quando ele surgiu no Fluminense, que eu peguei todo o início da carreira do Biel, sempre assistindo aqui jogos do futebol carioca, é essa característica dele de limpar para dentro. Mais uma vez, como ele confunde a marcação, né? Você não sabe se ele vai cortar para fora ou para dentro. Aqui no caso ele vai cortar para dentro e vai chapar essa bola que passa com bastante perigo ali do gol do Cássio. Então é uma das características também do Biel, cortar para dentro para buscar essa finalização mais de chapa. Ali não pegou a curva tão boa. Agora um gol dele é de oportunismo, mais uma vez com a perna esquerda. Às vezes o jogador ele é tão ruim com a perna não dominante que ele não consegue fazer a finalização básica que como fez o Biel, olha só. Tá de cara pro gol. E às vezes perde gols assim, cara. E no caso ele foi muito bem, ó. Marcou o gol aí com a perna esquerda. Mais um gol dele agora com a perna esquerda. Dessa vez aí bastante oportunista, né? Dentro da área, o chute meio que cruzado ali de Everaldo, ele consegue fazer a finalização. Corta pra dentro, esconde a intenção Biel. Tu vê que ele perfila aqui o corpo como se fosse até finalizar no gol. Isso aqui se chama esconder a intenção. Corta pra dentro, escondeu a intenção como se fosse chapar no gol. Mas a real intenção do Biel não era essa. Era o passe para depois sim receber na frente.
Olha só o perfilamento dele, que vai bater com a perna esquerda, tá vendo? Aí o marcador já vai chegar dando carrinho e vai levar um come bem bonito do Biel pra perna direita, mas o chute foi travado ali pelo Vitão. Essas são algumas das boas características do Gabriel Teixeira. Mais uma batida aí de bola parada. Cobrança de escanteio, né? Agora ele recebe nas costas do lateral. E o bom entendimento dele com a perna esquerda novamente fazendo a diferença para ele buscar ali um bom passe para dentro da área. Agora ele bateu de perna esquerda, mas bateu mal para cima, né? A bola ficou muito em cima do corpo, né? Era difícil essa finalização. Agora sim com a perna direita em uma zona do campo que o Biel gosta de trazer. Muitas vezes ele joga como esse ponta esquerda, mas no Bahia ele tinha muita liberdade para flutuar nessa região central, como eu já mostrei anteriormente para vocês. Então ele vem cortando até chegar nessa zona aqui do campo, que é muito perigosa se você tiver espaço para finalização, e ele vai bater muito bem, uma batida que é muito difícil para o goleiro. Às vezes até mais difícil que a batida no alto, essa batida rasteira que ela vem lambendo a grama e com muita direção no cantinho para o Biel marcar um golaço aí. É aquilo, jogador que traz por dentro, traz para o meio aí, nessa zona do campo que eu falo sempre para vocês, essa zona mais perigosa, onde sai muitos gols, que é a zona 14 do campo, e aí o Biel trouxe e fez a finalização. Agora a gente vê o Biel jogando novamente, saindo de uma região mais central para utilizar esse espaço aqui às costas da marcação entre o zagueiro e o lateral. Olha o clarão que ele consegue explorar, se movimentando bem, recebe aí cara a cara, domina um pouco errado, essa bola foge, ele poderia ter dominado melhor, mas essa bola fugiu no domínio dele e aí ficou muito sem ângulo. Esse jogo ali contra o Grêmio. Aí contra o Flamengo ele ganha do Wesley, mas a bola ficou muito próximo do corpo, ele não conseguiu fazer o gol. Mais uma vez, Biel aonde? Nessa região do campo aqui, famosa zona 14 do campo, onde ele já marcou um gol anteriormente que eu mostrei pra vocês. Agora novamente, vê que a linha do Flamengo aqui tá toda perfilada certinha, essa linha de 4 do Flamengo, com pouco espaço, ele consegue já perfilar rapidamente o corpo, bater pra marcar o gol e pro Bahia. Bonito gol do Biel contra o Flamengo. É um jogador que eu gosto, acho interessante para a composição de elenco sim no time do Vasco, o Biel. Acho que pode ser útil, tem boas características, mas eu não vejo o Biel chegando para ser titular do time do Vasco. Acho que ele chega para brigar por posição ali em uma ponta esquerda, em uma ponta direita, mas como o Vasco está em várias competições, o Vasco precisa de elenco, precisa de um plantel qualificado, não pode só ter um jogador bom por posição. O Vasco precisa de pelo menos 2 jogadores bons por posição, e o Biel ele traz essa versatilidade de jogar em ambos os lados do campo e até jogar em região central. Então é uma contratação que eu acho que seria sim útil, interessante para o time do Vasco e se encaixa no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Não me lembro se o Diniz já trabalhou com o Biel no Fluminense, algo assim do tipo, mas pode ser que sim. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que publicar aqui. Compartilha esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Eu fico nessa. Abração do Frentista com nós. Fui!